Oi pessoal, tudo bem? Né? Nós já passamos aí a sétima semana remota. E nesse momento nós vamos estudar uma fase muito importante dentro da filosofia da educação, que é o pensamento educacional no século XIX. E o que será esse pensamento educacional do século XIX? Vamos entender um pouquinho? Oi galera, como é que tá? Tudo bem? Como é que estamos aí? Né? Nós já estamos na sétima semana remota e vamos falar um pouquinho sobre a filosofia da educação. Como será que a educação no século XIX? Nós estudamos, né, desde os gregos, no século V a.C., vimos a questão da construção do pensamento educacional dos gregos, depois fomos para a Idade Média, e a construção da paideia, a formação integral do homem. Também trabalhamos com a questão do pensamento medieval e a questão da fé versus razão, né? Isso é muito importante. E passamos aí pelo Renascimento, né, firmando a razão como pensamento educacional. E depois, século XVIII, com a filosofia do Rousseau, né, e as bases do pensamento pedagógico moderno. Rousseau é muito importante. Rousseau, dentro da filosofia da educação, é um grande divisor de águas, que nós precisamos entender realmente o pensamento e a sua contribuição para a pedagogia moderna. Agora, nós vamos passar para o século XIX, né? E as grandes transformações que ocorreram no século XIX, principalmente quando se fala na questão da Revolução Industrial, né? Então, um século de muitas transformações. Você tem aí a educação com idealismo, né? O idealismo vem com a Kant, né? E a sua filosofia, que não vem à parte, né? Não diz respeito à filosofia da educação, mas ele teve uma grande contribuição ao pensamento filosófico do século XIX. E a ideia de idealismo, né? Uma sociedade idealizada, uma sociedade ideal, né? Então, a educação, ela teve a sua importância dentro do século XIX, né, como meio de espiritualização do homem, né? Então, a educação, ela vai ter uma grande importância, uma construção do homem mesmo. E a função não só da família, como também do Estado. Traz essa ideia de que a educação, ela não é só a construção familiar, mas também o Estado deve lutar e construir junto com a família, enfim, a educação. E aí a gente tem ideias de Fichte, né, do século XIX, onde ele afirma que a educação, ela promove a liberdade do sujeito, ela promove a consciência do homem. Então ela tem uma grande responsabilidade dentro aí dentro do pensamento filosófico, né? Então, século XIX, intensas transformações sociais. Eu falei para vocês da intensificação da Revolução Industrial. Na verdade, a Revolução Industrial vem no século XVIII, né? Com a Revolução do Carvão, né? Vão se criando pequenas manufaturas que vão produzindo aí lã, vai produzindo tecido, né? A primeira revolução industrial foi na Inglaterra, o epicentro da revolução industrial, porque tinha condições importantes aí que fizeram o acontecimento da indústria na Inglaterra. Uma indústria de tecido, né? Que vai se intensificar no século XVIII e no XIX. Toda essa indústria, toda essa revolução, né, ela vai para todo mundo. Né? Então, a intensificação da revolução industrial é a revolução da energia elétrica, do transporte. A indústria vai se tornando cada vez maior e a sociedade tem que acompanhar a indústria. Ela tem que criar, por exemplo, mão de obra qualificada. Né? A economia exige aí uma mão de obra qualificada. E é por isso que surgiu a educação tecnicista. A educação
educação tecnicista, você já deve ter visto em Formação do Educador, é uma educação voltada para a indústria. É uma educação voltada para construir cursos rápidos, né, chamados cursos técnicos, que vão instruir a pessoa a ser um bom trabalhador e tem a sua importância aí no século XIX. Até hoje, nós vemos como que a educação tecnicista pode transformar o homem dentro aí da indústria. Então, a tecnicista é educação auxiliando a revolução industrial, criando uma mão de obra qualificada. Em suma, é isso aí, tá? Então, no século XIX, não tinha só pessoas pensando que educação era para formar mão de obra. Você tinha intensos pensamentos. Nossa, pessoas que estavam constantemente pensando sobre educação e a formação das escolas, por exemplo, né? Por exemplo, você tem Fourier com a questão da educação integral. Não é de tempo, pessoal. A educação integral é a formação integral do homem, né? Você tem a Owen com a educação para filhos de operários, né? Robert Owen, que criou essa concepção, né? Owen escreveu vários livros importantes, como Revolução dos Bichos, o Big Brother, né? 1984, que é o grande irmão, aquele que observa tudo. E você tem Francisco Ferrer Guardia, né, um espanhol que pensou sobre educação libertária, que tem que ser criada não somente para a elite, como também para os filhos de operário, pegando esse pensamento do Owen aí. Né? Então, é uma sociedade que está pensando também na educação e como ela vai se transformar. Né? Então, você tem uma transformação da sociedade com a Revolução Industrial, com a Revolução Tecnológica também, e também você tem a transformação da sociedade através da educação. A educação era integral, para formação completa, a educação era para formação do operário, ou educação para os filhos de operário também, que isso Owen é uma educação fantástica, né? Que promove a diluição da educação, não tinha classe social, era para todos, né? O Robert Owen propunha isso. E o Guardia com a questão da libertação da educação, ele comunga com essa ideia do Robert Owen, né, de educação para todos, que tem que promover a libertação das mentes, né, a questão da educação libertária, aliás, quem vai trabalhar com essa questão da educação libertária é o próprio Paulo Freire, que vocês já devem ter visto em Formação do Educador, né, e que ele pega essa ideia do Guardia, um espanhol, e tenta trazer aqui para o Brasil. Né? Então, assim, com suas especificidades, é claro. Então, assim, olha, grandes transformações. Você tem a formação da indústria, você tem a questão da mão de obra, da formação da mão de obra, criação de cursos técnicos. E você tem também esses caras pensando na formação integral, na formação não só para a elite, como também para os operários. Uma educação mais voltada para a libertação, né? Então, o contexto era esse. E já citando essa questão, né, a educação, por isso que o Owen lutou muito para a educação dos operários, a educação Guardia também, libertária, porque existia naquela época uma divisão, né? Para os pobres, a educação era leitura, escrita e contação de histórias, né? O professor era responsável pelos deveres próprios das classes populares, então você tinha aí uma educação para pobres e uma educação para ricos, que uma era diferente da outra. Porque para o rico ele queria chegar mais longe, né? E o pobre, não, ele tinha que ser um operário apenas. Então você, para os ricos começava cedo, né? Para os pobres, então você tem uma divisão de educação educacional aí, né? Tanto para os pobres quanto para os ricos, de classe média, né? Que tinham o privilégio em somente estudar. Enquanto os pobres não, eles tinham que estudar, trabalhar, então era uma educação mais enxuta, né? Uma educação que tinha menos condição, para as pessoas que tinham menos condições. Olha só, alunos diferentes,
de idades diferentes na mesma sala. Então você coloca um grupão ali, começa a ensinar a ler, escrever, sem considerar a faixa etária, sem considerar, por exemplo, a especificidade daquela faixa etária, criança, adolescente, adulto. E, por outro lado, uma educação para classe média, para rico, que era uma escola que formava cidadãos para o mundo. Então, assim, esses autores que eu falei antes, eles lutavam para o fim dessa divisão, né? Que é extremamente, que é muito importante, né? Essa divisão, tirar essa divisão, educação para todos, é o que nós lutamos hoje, né? Então, e aí você tem ideias, por exemplo, surgindo nesse século XIX, como de Pestalozzi, né? Pestalozzi, ele usou muito do pensamento do Rousseau, e aí a gente liga o giroflex, pensando aí na bondade humana, né? Lembrem disso, que o Rousseau, olha o pensamento do Rousseau influenciando os grandes pensadores do século XIX, Rousseau, com a bondade humana, o homem é bom por natureza. Então, Pestalozzi, ele acreditava nisso e acreditava que a educação, ela tinha esse intuito, né, de fortalecer essa bondade humana. E para isso, não só o Pestalozzi acreditava que não só a elite, mas também as classes operárias tinham esse mesmo direito, né? Então, por isso que ele criou um pensamento, um conceito de educação popular para todos. E criou várias escolas naquela época para pensar sobre a educação para as classes menos favorecidas, as classes de operários, né? Então, ele pensa sobre isso. Criou também institutos de educação elementar, de educação profissional, para auxiliar essas classes operárias também. Então, para ele, a liberdade religiosa, o papel da família, espírito, né? Uma educação espiritual, não no sentido religioso, mas é a valorização do cidadão do mundo, a valorização do coração, do espírito e da mão. A mão que faz as coisas, o coração que é o sentimento e o espírito que constrói o homem. Né? Então, é um pensamento muito legal que vai surgir aí no século XIX com o Pestalozzi. E o Pestalozzi vai ser, assim, um dos grandes incentivadores da criação da educação popular. E que várias escolas hoje têm o nome de Pestalozzi por esse motivo. Por essa valorização da educação popular. O Paulo Freire também pega suas ideias, a questão da bondade humana, também é uma grande influência aí, tá bom? Então, só que nem só Pestalozzi, eu falei sobre Pestalozzi porque ele é um núcleo comum de vários pensadores da época. Nós temos também Herbart, né? Que Herbart, ele traz uma grande contribuição aí para o pensamento, onde ele fala que educação é o princípio de que a doutrina pedagógica passa a ser científica, né? Então, ele quer construir a educação como uma ciência pedagógica. Opa, é o primeiro que está pensando a educação como ciência, né? Ciência pedagógica. E daí vão surgir, por exemplo, escolas de aplicação. O que eu estou querendo dizer com escolas de aplicação? Que vão aplicar o conhecimento científico, né? Que vão aplicar esse conhecimento, pessoas que estão passando pela formação de educador, escolas normais, por exemplo, e que vão aplicar seu conhecimento nessas escolas de aplicação. O próprio nome diz, aplicar, né? Então, ele traz aí o conceito das escolas de aplicação e traz a ideia de que pedagogia é uma ciência e que ela deve ser estudada, né? A partir da didática, o conhecimento de várias ideias, de conceitos e etc, tá? Então, e deve ser aperfeiçoada constantemente. Daí criar práticas como escolas de aplicação. Então, o Herbart, ele influenciou muitos teóricos do século XX, né? Onde ele afirma que a pedagogia é uma ciência, né? Mas é uma ciência baseada na questão de memória, sentimento, desejos, né? A educação, ela é isso. Então, nós temos que desenvolver nessa criança a memória, o sentimento e o desejo, através daí da ideia sobre a própria criança, né? Criando processos
de aprendizagem, tá? Então, o educador, ele precisa aprender todos esses processos de aprendizagem, esses métodos de aprendizagem, né? Então, através desses métodos é que vai conseguir essa questão a ensinar, né? Ensinar para ele não é apenas acumular informação, né? Mas educação para ele não é só acadêmica, mas sim a formação moral do indivíduo, né? Então, ele entende que o aluno pode ser moldado também por forças externas. A educação é uma força externa, né? Então, e nós temos uma responsabilidade muito forte. A educação, a pedagogia, né? A gente tem que manter a aplicação desse aluno, desenvolver esse amadurecimento moral, formar caráter, enfim, essa é a nossa grande função aí. O Herbar, ele traz a questão da educação como uma ciência, e é uma ciência que estuda o desenvolvimento da criança, né? E ele fala sobre a educação como uma moral e como instrução. E ele mostra que para educar nós temos que pegar conceitos como consciência, inconsciência, né? Inconsciente do indivíduo. Aí você para tudo e pensa assim, uai, Tatiana, mas o Freud falava isso. Freud vai falar isso no final do 19 e início do 20. Ele vai pegar as ideias de Feuerbach, tá? Então, ele influenciou muito o pensamento de Sigmund Freud, tá? Então, para ele, educação não é só a questão da consciência, não é só a questão da instrução, diz respeito a sentimentos, a moral, a instrução. E como o Freud estava iniciando o seu estudo com a questão do inconsciente, consciente, ele pegou muito essa questão da educação de Feuerbach, né, como uma construção não só para promover a instrução, como também uma questão moral de sentimento, né? E quem vai fazer isso? O Estado também é responsável pela educação, né? É responsável por despertar. A criança, ela precisa ter interesse, ela precisa querer aprender, né? Um dos grandes, o que a gente busca muito hoje é a criança ter interesse, né, na educação. Então, o Feuerbach traz essa ideia. Então, a gente tem que mexer no consciente e no inconsciente da criança. Como? Né? Aí ele fala sobre os seus 5 métodos, ou os seus 5 passos, que diz respeito à preparação, à apresentação, assimilação, generalização e aplicação. Então, são 5 métodos que o Feuerbach fala que nós temos que seguir como educadores. Então, olha só, olha como é que está se moldando a ciência pedagógica, né? Ele dá esses passos ou esses métodos. O primeiro que ele fala é a preparação, né? Ou seja, recordar o que já se sabe, né? Antes de você trazer um novo conteúdo, né, para a criança, aplicar um conhecimento novo, você tem que trazer alguns conhecimentos que ela já sabe, né, para você fazer esse link, né, sempre. É o que nós fazemos hoje, trazer o universo dessa criança para antes trabalhar um conceito que ela nunca viu, né, para ficar mais fácil. Então, tem o processo da preparação. Segundo, é a apresentação, que é esse link entre o conhecimento que ela já sabe com o novo conhecimento. Não vai ficar só no que ela conhece. Ela vai ter que despertar para um mundo novo. Então, você tem a apresentação desse mundo através de conhecimentos diferentes. E aí, trabalhar em cima desses conceitos novos, e assimilar. Ou seja, a criança vai confrontar aquilo que ela aprendeu, né? Porque é importante. E aí, aprendeu mesmo? Vamos colocar em prática isso, vamos assimilar esse conhecimento, né? Então, é o terceiro passo. Então, é assim, primeiro prepara, depois você apresenta, depois você assimila, todo mundo assimilou o conhecimento novo, e agora nós vamos para frente, nós vamos generalizar, ou seja, criar novos conceitos a partir do que ela aprendeu. Então, mudando, e aí, o último conceito é a aplicação, ou seja, eu vou realizar uma avaliação sobre esses conceitos novos que ela aprendeu.
Então, assim, desde a preparação do que ela conhece de mundo, até a apresentação do novo conceito, depois indo, assimilando aquele conceito, aumentando um pouquinho a visão daquele conceito novo, a questão. E aí, no final, vamos aplicar uma atividade, vamos avaliar para ver se essa criança aprendeu mesmo. Olha, a ciência pedagógica está se desenvolvendo, E não é fácil fazer isso. Nós, professores, sabemos que isso não é fácil. Então, a avaliação com o Herbar é a fase final, tá, do processo. Hoje a gente discorda um pouquinho, vocês vão ver a disciplina de avaliação pedagógica, de avaliação educacional, que vai discordar um pouquinho que a avaliação fase final, não? A avaliação ela tem que estar ao longo do processo, tá? A gente tem que se avaliar constantemente, mas fica com o Herbar que é melhor, tá? Herbar, um dos grandes pedagogos, ele traz a questão do método, e aí ele fala desses 5 métodos. Ele traz também a questão do consciente, do inconsciente, Freud vai adaptar muito a questão da psique, da análise da psique, muito com os estudos do Herbar, tá? Isso é muito importante. Ele traz a psicologia experimental na educação, associando pedagogia e psicologia, Então, por isso que vocês veem a disciplina pedagogia, psicologia da educação, porque nós trabalhamos juntos, E tem as contribuições do Herbar, muito pensamento do Kant, o desenvolvimento da aplicação do conceito. Então, vamos pegar isso tudo que a gente entendeu, as 5 etapas, os 5 métodos, e vamos aplicar na prática. Então, ele cria escolas de aplicação, que nós conhecemos até hoje, para aplicar esse conhecimento. Cria uma doutrina pedagógica, que para ele é científica, a educação ela é científica, e a partir daí surge a pedagogia enquanto uma ciência mesmo, tá? E o próximo é o Froebel, do século, aí ele vai um pouquinho mais do Herbar, É um dos caras que seguiu muito Pestalozzi, lembra do Pestalozzi que nós já falamos, Ele dedica-se muito à educação da primeira infância. Ele pensa muito sobre a questão da criança, da infância. Então, ele pensa nessa questão, trava uma ideia sobre educação como mística e humanitária. Ele cria que vai desde a criança, que tem que incutir, que tem que produzir nessa criança um pensamento libertário. A pedagogia é responsável por isso. Cria-se os primeiros jardins de infância com a ideia do Froebel, Então, ele é um dos grandes, um dos caras mais importantes aí no pensamento da infância. E a infância, para ele, tem que ser tratada com o lúdico, com as atividades lúdicas, atividades específicas para a criança. A gente tem que desenvolver os jogos, as brincadeiras, vai lá numa jardim da infância, vai na educação infantil. Qual que é a valorização da educação infantil? Jogos, brincadeiras, canto, poesia e principalmente a educação moral e religiosa, Froebel, ele pensava muito, ele teve um conhecimento, ele leu muito Robert Owen, E ele defendia um ensino sem obrigações, uma educação espontânea. A criança tem que gostar daquilo, Porque senão vai travar. A criança não vai desenvolver as suas potencialidades, Depende do interesse da criança. Então, você vai ter que despertar através do lúdico, das atividades da brincadeira, do canto, da poesia, isso que vai atrair a criança, Então, com isso, com o Herbar, com o Froebel, que são os pensadores do século XIX no que se diz respeito à educação, vão surgindo as escolas gratuitas, por exemplo, nos Estados Unidos, as primeiras universidades. A Universidade da Virgínia foi a primeira universidade estatal, Você tem também o desenvolvimento do ensino profissional e também da formação de mestres. Então, olha só o pensamento de Herbar, Como é uma educação que é uma ciência, você precisa ensinar essas pessoas como se trabalha com educação. Então, assim, agora a educação não é todo mundo, não é todo mundo que vai ser professor. Então, você tem uma formação de mestres, Então, no século XIX, surgem as primeiras escolas normais nos Estados Unidos.
Na Inglaterra e na França, você também tem a formação, né, de alunos monitores, escolas elementares que são produzidas pelas ordens religiosas, valorizando a educação assim, em seu nível elementar, educação elementar, ou seja, educação para todos. Escolas gratuitas, né, que tem aqueles caras que estavam pensando que a educação é para todo mundo. Então, criação do Ministério da Educação, primeiro momento aí uma pasta de governo para que se discuta sobre educação. Então você tem um pensamento mais específico na área, né? E aí a Alemanha com Pestalozzi, com a escola aberta para todos, o pensamento do Pestalozzi. Aí você vê a Universidade de Berlim, que era uma universidade grátis, gratuita, né, na verdade. Você tem a criação de escolas profissionais. Então você tem aí o desenvolvimento de uma educação mais aberta para todos, né? Que até hoje nós buscamos isso. O Brasil, o Ministério da Educação vai ser criado só em 1932, né? A pasta com o Gustavo Capanema, né? Que na época foi o braço direito de Getúlio Vargas. E que depois, hoje, o Ministério da Educação no Brasil se transformou a maior pasta do governo em questão financeira, né? Então, quer dizer que a educação não é brincadeira e que a gente deve usá-la com bastante cautela e deve desenvolver e incentivar cada vez mais, não só no Brasil como no mundo inteiro, né? Todos já entenderam isso. Então, é isso, tá? Espero que vocês estejam aí assistindo os vídeos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Essa é a disciplina, esse é o conteúdo, né, da semana 8, né? Vamos focar aqui na semana 7 com o conteúdo que já foi visto, mas esse é o conteúdo novo que nós vamos discutir na nossa live, tá bom? Então, ó, obrigado, pessoal. Meu avatar tá agradecendo vocês, né? Parecidíssima comigo, linda, maravilhosa. Um grande beijo, ó. E até aí a próxima semana, tá bom?